Câmara dos Deputados começa a analisar as alterações na proposta de reforma tributária feitas pelo Senado. A intenção é concluir a votação para que o país ganhe uma nova estrutura tributária ainda este ano. O Palavra Aberta de hoje recebe o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, para analisar o que está em pauta agora. Deputado, como o senhor avalia essa proposta que veio do Senado? Muita gente está falando que piorou, outros que melhorou. O que o senhor achou? Eu dou nota 9, porque uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de tal envergadura e de tal importância, é um processo vivo. Sofreu emendas na Câmara, sofreu emendas no Senado, é natural. Mas o coração da proposta, que é a reestruturação da economia brasileira, a economia de mercado liberal, é o IVA, Imposto de Valor Agregado, que vai se chamar IBS e CBS. Está preservada. Toda a estrutura que nós queríamos de implantar um novo imposto de consumo no Brasil, que é consagrado no mundo em 174 países, dos 193 que tem assento na ONU, o imposto de valor agregado, adicionado como queira. Esse imposto existe em todos os países do mundo, só no Brasil que não tem. No lugar desse imposto, o Brasil tem o ISS, ICMS, IPI, o PIS, COFINS. Só estou citando os 5 de fora os outros que têm menores. Esses são os 5 maiores. São os piores impostos que tem no Brasil e no mundo. Eles são cumulativos, eles geram contencioso tributário gigantesco, eles geram inadimplência, uma concorrência predatória. Então, ele gera sonegação, ele gera desemprego, mata a empresa, mata o emprego, mata o salário e mata principalmente o poder aquisitivo. Consertando esses 5 impostos, com o IVA no lugar deles, nós teremos uma só lei, uma só cobrança nacional, automática, alíquota por fora e destino. É uma mudança radical do paradigma econômico brasileiro, do pior sistema tributário e econômico do mundo para um dos melhores. Agora, deputado, a bola que está aí quicando na área é a questão dos estados do Sul e Sudeste que anunciaram que vão aumentar o ICMS, atribuindo a culpa por esse aumento da reforma tributária. Eu queria saber a sua opinião e se o relator aqui na Câmara, ele falou que vai retirar a partilha do imposto, o artigo da partilha. O senhor acha que isso resolve? Por que o senhor acha que está acontecendo essa polêmica? É a reforma tributária a causa disso? Não é. Eu fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes. Então, antes de ser nacional, sou municipalista e estadualista. Ninguém defendeu na Câmara, no Congresso, mais os estados e municípios do que eu nesses últimos 30 anos. Tanto que eu sou o pai, criador do Simples, do Super Simples, né? Agora, eles perderam, o ano passado, uma boa parte da arrecadação do combustível. Foi a mudança que o ex-presidente, o ex-ministro fizeram. Reduziu a alíquota dos combustíveis e perderam receita. A justificativa é aquela. A reforma tributária vai ampliar o espaço tributário dele, vai mudar a característica da economia. Então, eles estão profanando o nome da reforma tributária do IVA para uma causa local, querer aumentar imposto, que é injusto e indevido nesse momento. Ninguém aceita aumento de imposto. Tanto é verdade que a criação do IVA 5.0, que está dentro da reforma, vai diminuir a carga tributária da sociedade, do povo brasileiro e das empresas, ao eliminar a guerra fiscal que eles praticam, que custa a guerra fiscal deles e mais o do Estado, 350 bilhões por ano, vai ser eliminado esta cobrança, a inadimplência, o custo burocrático, e zera essa bobagem dos próprios estados, cobrar imposto do outro, que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, o que o Congresso está fazendo, o relator Aguinaldo Ribeiro, o senador Eduardo Braga fizeram um relatório em cima das premissas recomendadas na melhor prática tributária do mundo, para termos aqui adaptado a cobrança eletrônica 5.0 do modelo Miguel Aboab, vai ser tudo eletrônico 5.0. Isso vai ajudar a diminuir a sonegação, acabar com a guerra fiscal, que só trouxe prejuízo. Sabia que os governadores abrem mão por ano de impostos que eles dão para as empresas, 200 bilhões por ano, 2% do PIB?
200 bi. Eles arrecadam 700 por ano, abrem mão de 200 e deixam de receber por inadimplência, porque as empresas declaram e não pagam, mais de 100 bilhões por ano. E o consumidor que paga essa conta. Estou falando que eles arrecadam 700, mais 200 de renúncia, 900, e mais 100 bilhões de custo burocrático e inadimplência, vai para 1 trilhão. Isso você está querendo dizer, o consumidor vai ter ganho com isso? O consumidor paga hoje... Mudando esse sistema? O consumidor paga hoje de ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, quase 2 trilhões de reais. Mas só entra no cofre do município da União 1 trilhão e 300. Tem 650, 700 bilhões que são cobrados a mais, que são para pagar a inadimplência e a guerra fiscal deles e a burocracia. Então, quando você fizer o novo sistema, esses 600, 700 bilhões desaparecem dos preços, desaparece. Sabe quando você está infartando, está entupido, às vezes você desentope por um instante, desaparece, some. O obstáculo, né? A gordura trans desaparece. Agora, deputado, uma das coisas que foi muito criticada, que está sendo discutida, é que estão aumentando as desonerações a cada etapa. O senhor acha que isso pode criar uma distorção que nos leve de volta àquele problema de setores que são muito penalizados, outros menos? Preciso de 1 minuto para explicar isso. A economia de mercado existe para servir a população. Quem que compra os bens e serviços produzidos pelo setor rural, industrial, comercial, prestador de serviços, profissionais liberais, todo esse 5 milhões de proprietários, 8 milhões de micro, pequena e média empresa, 15 milhões de MEIs, existem para servir 210 milhões de pessoas. Com o quê? Com os bens e serviços, tudo. A casa, a roupa, a comida, o óculos, o sapato, o carro, o avião, a passagem, são os bens e serviços produzidos para a população. Então, quem paga o imposto é a população. Então, há um cálculo que eu fiz junto com os atacadistas do Brasil, mais ou menos nós temos 100 mil itens tributáveis, itens sub-itens. Por exemplo, essa caneca é um item, uma canequinha menor é um sub-item, essa mesa é um item, esse terno é um item, essa gravata é um item. Então tem 100 mil itens que as famílias e as pessoas compram anualmente de janeiro a dezembro. Bom, esses 100 mil itens precisa arrecadar 13% do PIB, 1 trilhão e 300. Ok? Então, a alíquota modal estimada, que não temos ainda um cálculo efetivo, que só vai acontecer depois de fazer o teste do modelo, é de 25% por fora, por dentro é 20%. Só pensar que o ICMS hoje é 20% por dentro, ele é 25%. Então, se a alíquota for 25% de 100 mil itens, se eu reduzir 10 mil itens a zero, e subitem, eu tenho que majorar 90 mil. Mas no final do ano, as compras das famílias, o imposto é 25 de 100 mil itens. Entendeu o que estou falando? Então, mas aqui vai dar 27. Tudo bem, só que se esses 10 mil são educação, saúde, alimentação, transporte público, ok? Se você diminui isso que está lá na PEC, ele aumenta um pouquinho para a geladeira, para o fogão, para o carro, para a roupa, para outros itens. Essa é a lógica. Por isso que o bom IVA, recomendado, quer dizer que na prática é difícil, ter uma alíquota só para todos. Por quê? Não é a empresa que paga. Não é a empresa que paga. O IVA, nenhuma empresa paga IVA, nem o ISS, ICMS, IPI, PIS, não são as empresas que pagam. Eles são meros recolhedores hoje. No amanhã, com o IVA 5.0, nem isso nós vamos precisar das empresas. As empresas não vão ter mais que fazer o ato declaratório, nota de entrada e saída fiscal, não vai precisar fazer a escrita, nem o ato de recolhimento do imposto. Vai ser tudo automático. Vai ser liquidado na hora do pagamento, na liquidação da compra. Você tirou a nota fiscal, o consumidor pagou, retém o imposto, gera débito e crédito até chegar ao consumidor final. Com isso nós vamos eliminar zero de guerra fiscal, já economiza 350 bilhões. Zero de inadimplência, que não vai ter como deixar de pagar o imposto, que não é ele que vai declarar.
200 bilhões. Zero de custo burocrático, mais 100 bilhões. Então, aí já tem 650 bilhões de economia. Para a gente encerrar por enquanto, porque essa conversa só está começando de novo aqui na Câmara, não vai aumentar a carga. Hoje parece que a gente tem a carga fiscal a maior do mundo, né, no bolo. O senhor acha que não aumenta, pode diminuir? Como é que a sua expectativa? O Brasil depende da base do consumo. Tem 3 bases tributárias, propriedade, renda e consumo. No Brasil, propriedade e renda arrecada 25% da arrecadação nacional e o consumo de bens e serviços, 75%. Quem que paga os 75%? As famílias. Tá? Nos Estados Unidos, é só 40%. Por isso que os impostos lá de consumo são muito mais baixos. Entendeu isso? Então, como já é o maior imposto do mundo, só que além desse valor arrecadado que eu falei, esses 5 impostos representam 40% da arrecadação, 13% do PIB. Tá? O PIB é 10 trilhões. 13 do PIB dá 1 trilhão e 300. A arrecadação nacional é 3.300, 33 do PIB. Então, esse 1 trilhão e 300 é arrecadado. Só que é cobrado da população, nesses 100 mil itens, 19,5% do PIB, 1 trilhão e 950, quase 2 trilhões, que eu acabei de falar ali atrás. Quando você aplicar o IVA, não tem gordura, não tem guerra fiscal, não tem renúncia, não tem inadimplência, não tem custo burocrático, só vai recolher e tributar 1.300. Então, vai diminuir a carga tributária para o consumidor e desimpacta as empresas. Elas ficam neutras, nenhuma delas tem que pagar imposto nem receber, fica tudo neutra. Todo, profissional liberal, indústria, comércio, agricultura. Então, o sistema é todo eletrônico, ninguém põe a mão nele, nem na partilha. A partilha vai ser eletrônica, no governo federal não põe a mão no dinheiro, nem os estados só vai pôr a mão no dinheiro, a hora que o sistema eletronicamente distribuir para cada estado, para cada município e para a União Federal. Então, nós estamos fazendo uma mudança de paradigma da cobrança do imposto que já é consagrado no mundo há mais de 60, 70 anos, e estamos aplicando a melhor tecnologia do mundo, que é o modelo Aboab de cobrança automática. É o engenheiro do ITA, Miguel Aboab, que desenvolveu esse modelo de cobrança e ofereceu gratuitamente para a Receita Federal e para os estados. Então isso vai melhorar o sistema. É uma revolução do capitalismo brasileiro. Vai ser... Aí nós estamos construindo com a reforma tributária, com o IVA, não estou falando dos pendurinhas da PEC, no dos pendura, que tem lá as suas lógicas políticas. Estou falando do coração da reforma, é o Imposto de Valor Agregado, que vai chamar CBS e IBS, Contribuição de Bens e Serviços e Imposto de Bens e Serviços. Só que será uma lei só, eliminando mais de 300 mil leis e normas e subnormas. E vai ser uma cobrança só, um CNPJ só, e tudo eletrônico, ninguém põe a mão no imposto. Hoje o imposto fica 30, 40 dias da empresa, às vezes fica anos. Não tem dívida ativa, refis, isso nunca mais vai ter refis, nunca mais vai ter substituto tributário, nunca mais vai precisar de deferimento, vai ser uma cobrança limpa, transparência. Com isso você reconstrói o capitalismo brasileiro e a economia de mercado. Então a reforma tributária, o IVA, é uma reforma capitalista liberal. Para quê? Para prover o recurso justo, não onerar as empresas e não onerar o consumidor. E ninguém viver às custas de incentivo fiscal e de inadimplência e de contencioso. O Brasil, sozinho, tem 90% do contencioso tributário do mundo. Sabe o que é o contencioso administrativo e judicial? 7 trilhões e meio, 75% do PIB. A média de contencioso no mundo é menos de 1% do PIB dos países. Então, o Brasil é um país que é um manicômio tributário e um circo tributário. E um Frankenstein funcional. Então, nós temos que manter o foco, a força e a oferta. Não tem nada de ideologia na proposta. Nós, Congresso Nacional, somos donos da PEC 45, da 110, da 293. Ela é nossa do Congresso. E agradecemos o apoio do governo federal, que está empenhado em aprovar, dos governadores que estão empenhados em aprovar, dos prefeitos, dos empresários e dos trabalhadores representados pelas principais centrais sindicais e pelos auditores. Este é o pacto social e o pacto federativo. Então, a reforma tributária é um pacto social e um pacto federativo. Ela é boa para todos, né? Ela é boa para o governo federal, estado, município, para as empresas e principalmente para os consumidores. Vai aumentar emprego, vai dar pleno emprego, vai melhorar a vida de todo mundo.
É o erro econômico mais grave que o Brasil carrega há mais de 40 anos. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Nós conversamos com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, sobre as mudanças feitas pelo Senado na proposta de reforma tributária, agora em análise na Câmara. Se você quiser rever ou compartilhar esse e outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência.